Olá! Olá! Devíamos começar sempre assim. Acho que sim. Eu também acho que sim. Acho que devia ser a imagem de marca do Cubo Geek Show. O Hello! Olá! Só para irritarmos as pessoas que estão a ouvir. Nós estamos Sim, muito concordo, entusiasmados para o início da semana. Por acaso, sim. Há semanas assim. Há semanas assim. Yeah. Começam felizes. Também tem que ser. As segundas-feiras não têm que ser deprimentes. Pois não. Temos que lançar um novo movimento que as segundas-feiras não têm de ser deprimentes. É verdade. Acho que sim. Acho que sim. Então, quanto tempo lá? O que vocês andaram a ver? No fim de semana? Na semana passada? Vou lá partilhar aqui coisas. Tu viste umas coisas, não foi? Eu vi umas coisas, eu aproveitei que o Gui estava fora e eu meto-me sempre a ver comédias românticas. Não sei porquê, eu acho que já Não é és tipo... a única. Não és a única. My wife, faz a mesma coisa. Tudo completamente. E eu falei com ela sobre isso, por acaso. Pronto. Está explicado. Mas vi um filme da Netflix, aliás, vi 2 originais da Netflix, comédias românticas, já. Um chamado Ibiza, com a Gillian Jacobs, a atriz do Love. E do Community. E do Community, obviamente. E outro filme que é com a Lucy Liu, também comédia romântica. São os Mas dois também é engraçaditos. Sim, são os dois assim, relativamente recentes da Netflix. Acho que... É que a Lucille anda assim um bocado desaparecida do mapa. Não é? Olha, Pelo menos ela nunca mais. realizou o primeiro episódio de Luke Cage. Verdade. Pronto, ok. Então está atrás das câmaras. Faz bem também. Exato. Faz bem. Yeah. Bem. Mas, olha, nada assim muito a acrescentar. São os 2 filmes engraçaditos. O Ibiza, eu li na internet que o realizador nunca esteve em Ibiza. Portanto... Faz todo o sentido, então. Faz todo o sentido. Não sei como é que ele... Mas o filme até, tipo, é um filme engraçadinho. É engraçadinho. Ok, pronto. É engraçadinho. Acho que sim. Yeah. É engraçadinho. Pronto, o Ibiza e o outro é... Olha, não me lembro do filme da Lucille Liu, mas Gui partilha e eu já vos digo. Eu não me lembro se já tinha começado a ver Luke Cage a semana passada. Se calhar já tínhamos começado Tinham visto 1 ou 2 episódios, Exatamente. acho eu. Entretanto, como a Sara disse, eu fui para fora, fui para Portugal durante o fim de semana. Portanto, também não consegui ver muito mais, mas já vi mais do que tinha visto. Acho que vi até o 6º episódio e, aquilo começa a melhorar imenso depois do 2º episódio. Começa a ganhar um ritmo espetacular. É verdade. Como tu tinhas dito, o vilão, o Bushmaster, é tão bom. É muito bom mesmo. É um vilão excelente. Mas para além disso, o que mais é que eu... Não vi assim nada de especial, mas olha, fui filmar mais um vídeo para o meu canal. O próximo vídeo vai ser sobre dinossauros, mas quando isso estiver a sair eu aviso. Boa. Olha, eu também não vi assim nada demais. Eu tive uma semana super ocupada. Super ocupada. Mas pronto, acabei de ver o Westworld. Já filmei depois dos créditos. Sem spoilers. Aliás, já está publicado desde a semana passada. Yeah. Temos que gravar depois com spoilers porque há muita coisa para discutir. Sim, muita senhor. coisa mesmo. Yeah. Também vou ficar à vossa espera para gravarmos depois também Luke Cage. Sim. Posso dizer que já vi a metade da season final de Expanse. Mas pronto, não cheguei ao final é um episódio duplo, portanto não cheguei ao final, não posso ainda dizer muito. Mas continuo a ler os livros do Harry Potter. Olha! Tu na semana passada acho que ias no Prisioneiro de Azkaban, não era? Continuo porque não tive muito tempo para ler, para ser sincero. Yeah. Mas sim, estou ao meio do livro já, portanto as coisas estão a caminhar. Mas não tive tempo de ir ver The Incredibles 2 ao cinema, portanto ainda não vi o filme. Mas o pessoal tem gostado muito, pelo menos o pessoal aí das internets tem gostado muito do filme. Mas, olha, gostava de partilhar o facto de a Netflix ter estreado um filme a semana passada que se chama Tau.
Ok. Portanto, se tu disseres duas sim. vezes, é tal. E é mesmo muito tal, interessante. não é? Que é Não. com... Não, o filme chama-se só Tal. Eu sei, Não, mas é é só mesmo tal. tal porque levas tal dos robôs ou uma cena assim, não é? É inteligência artificial e coisas assim. Yeah. Pois. Aquilo É. pareceu-me intrigante, sim. Bem, Opa, assim, Sim e não. é assim, o povo da internet também diz que é interessante o filme. Ok. Mas ainda não o vi, ainda não vi o tal. não viste Ainda ainda. Também vi o não, tal. também não. Não. Olha, Pá, de resto é isso. Não, foi uma semana muito ocupada. Portanto, yeah. eu vou só completar aqui Diz. o início que eu dei, que foi o filme da Lucy Liu, é o Set It Up. Ok, É pronto. Fica aí a engraçadinho. informação então. Pronto. Fica se a informação quiserem. então. Yeah. E o que nós vamos falar hoje? É assim, pois, com a estreia de Incredibles 2, acho que cria-se aqui uma excelente oportunidade. Falamos da Pixar. Para uma informação interessante antes de arrancarmos, The Incredibles 2 é o 20º filme da Pixar, portanto é aqui o filme redondinho. E então é o ideal para falarmos sobre os filmes da Pixar, o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos e o percurso da Pixar também. Tudo depois da intro. Ora, bem-vindos ao Clube Geek Show, programa do Clube Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu estou o Daniel, e estou aqui com a Sara e com o Rui. Olá, pessoal. Olá! Portanto, como eu disse antes da intro, vamos falar sobre a Pixar. Vamos aqui fazer aqui uma revista aos filmes todos. Acho que é interessante. Portanto, vamos aqui começar pelo primeiro até o último, que nós os três não ouvimos, mas pronto, não faz mal. Paramos no número 19. Yep. Que é o Coco, que eu não vi. Pronto, digo já que não vi, mas vocês os dois viram, que eu sei. Sim. Portanto, vamos aqui começar. Quem quer arrancar com Toy Story em 98? 95. 90... Ixi, ok. Toy Story 95. Uou, tínhamos 6 anos, Daniel. Mas Eu eu tinha lembro-me mais de um ver o bocadinho. filme pela primeira vez. E foi uma coisa tipo, uou. O filme, quando saiu, foi muito revolucionário. Completamente. Nunca ninguém tinha visto animação de computador daquela maneira. As interpretações, as vozes do Tom Hanks e do Tim Allen eram perfeitas. O que eu me lembro mais até era da música, a música do Randy Newman, que era tão gira. verdade. You've got a friend in me. E o filme tinha uma... tudo naquele filme estava feito para ganhar. A animação era fantástica e a história era tão boa. É tão boa. Uma história tão original, à volta dos brinquedos que ganhavam vida. O filme a determinada altura tornava-se surpreendentemente pesado e dark. A sério, aquele filme na altura em que saiu acertou as notas todas e não admira que tenha tido o sucesso que teve. O filme teve uma recepção e uma crítica globalmente excelente. Continua a ser um dos únicos 2 filmes da Pixar a ter uma classificação de 100% no Rotten Tomatoes. E olha, Goi, sabes quem é que escreveu o argumento do filme? Estava a olhar para isso agora há Um pouco. deles foi o Joss Whedon. Pois foi. Foi o único filme da Pixar que ele escreveu. E é interessante porque foi uma excelente estreia, não é? Temos também o Joel Cohen, mas o Joel Cohen, portanto, ele já é habituado aqui destas andanças, não é? Agora o Joss Whedon na altura não era ninguém, né? Em 95 eu acho que ele ainda nem sequer tinha começado a fazer a Buffy. Exato. Acho que não, deixa-me ver. Talvez já estivesse na Buffy. Deixa-me ver. Mas sim, o Toy Story, que 96, filme brilhante. portanto ele devia estar já a escrever a Buffy nessa altura. A Buffy estreou em 96. Foi mais ou menos à mesma altura. Exato. Portanto, aqui o Joss Whedon, que é um excelente contador de histórias, né? Fez parte aqui do Toy Story, que é uma excelente estreia para um estúdio totalmente novo, com investidores de peso, né? Como por exemplo o Jobs,
Steve Jobs. Exatamente. Mas pronto, eles não tinham background nenhum de filmes de animação e foi uma estreia explosiva. E eu lembro-me que isto diz muito sobre o filme. Eu com a minha idade de 6 anos, né, houve muitos conceitos que eu não percebi no filme. Muitos mesmo. E foi muito interessante. E é um filme que na altura se revia muito, porque é um filme de animação, os putos veem os filmes de animação tipo, uma vez seguida à outra, né? Exato. Quase em loop, mas só muitos anos depois, numa dessas visualizações repetidas, é que eu comecei a apanhar as nuances do argumento e das personagens. Isso é muito interessante e diz muito sobre o filme também. Que e é isso um bocado da Pixar, que são filmes para crianças, mas um bocadinho para adultos também. Sim, tratam de temas que são quase metáforas para a nossa vida do dia a dia, como adultos, não é? Sim, eles apresentam os temas às crianças, mas não estupidificam as crianças. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Aliás, aquela cena toda no Toy Story com o vizinho, o miúdo vizinho, que era muito agressivo. Exato. Bem, essa cena toda, a sério, tipo, eu fazia xixi na cama. Sim, e a parte do barbecue, a parte do barbecue, que era bem assustadora. Sim, e a cabeça de bebê com as pernas com as pernas de mecânicas. Robô, ok. Isso era muito assustador. Sim. Aliás, isso está mesmo... É um trope de filme de terror. É um trope de filme de terror, exatamente. É Nightmare Fuel. Yeah. Mas o filme está cheio de piadas que estão lá só para os adultos. Isso já acontecia bastante na altura. Essa ideia de... Isto é, pelo contrário, ainda não acontecia muito na altura. Os desenhos animados, quando eram feitos para crianças, eram mesmo só para crianças. Já acontecia um bocadinho esta ideia de pôr ideias e piadas que apelassem também aos pais que estavam a ver os desenhos animados com os putos para os manter também interessados. Sim. Mas o primeiro Toy Story tem imenso disso. Tem montes de piadazinhas. Eu lembro-me que havia uma ou duas à volta entre ele e a Bo Peep, que era o interesse romântico do... Sim, havia ali uma coisa assim, tipo, sexual a acontecer. Exatamente. E também tens a parte onde o Buzz Lightyear sempre beda com chá, entre aspas. Tipo... Exatamente. Não, é quando ele fica sem baterias. Não é sem bateria. Tipo, tiram-lhe o braço e não sei o quê. Não, ele tem um esgotamento nervoso quando se apercebe que é um brinquedo. Ele tem uma missão para salvar o universo. Exato. Então, ele está a fingir que está bêbado tipo com o chá or something. Ele está a beber o chá da miúda. Eu acho que ele está mesmo bêbado com o chá a fingir. Sim. Teve ali um fusível que queimou ali um bocadinho. Isto é um conceito totalmente de fora para crianças, não é? Sim, completamente. E aquela cena toda do Pizza Planet. O Pizza Planet também é um sítio muito tipo alienígena, não é? Tipo assim, com aliens The e... Claw. The Claw. Yeah. Portanto, sim, este filme tem tudo. E tem umas mensagens muito sweet e muita de amizade e de confiar no teu amigo e de injustiça e de traição. Opá, lida com muitos temas interessantes, tipo, que não são necessariamente não eram necessariamente bem explorados nos filmes da Disney / Pixar é o primeiro da Pixar, mas pronto. Era definitivamente um filme mais adulto do que aquilo que a Disney estava a fazer por essa altura. Sim, e as crianças dos anos 90 precisavam daquele filme. Sim, e foi logo um standard point, né, do tipo, nós não vamos fazer filmes para crianças, né? São filmes de animação para crianças, mas há ali um mas. E foi um excelente filme para içar essa bandeira e dizer logo que nós somos diferentes. Né? Bom, vamos então avançar aqui para 98. Agora sim, 98. Que estreou A Bug's Life. Isto em português... Vida de Inseto? Acho que era Vida de Inseto, sim. Ok. Uma Vida de Inseto, é isso mesmo. Vocês viram o filme na altura? Vi, mas honestamente não revi.
Sim, Ok. Acho que foi daqueles filmes que só vi uma vez. E, precisamente. e não era assim um filme genial. Acho eu. As piadas eram engraçadas daquilo que eu me lembro, mas sim, foi. Apesar de na altura eu até ter ideia que o filme teve relativo sucesso, mas já vou ver quanto dinheiro é que o filme ganhou. Opa, é assim, na altura, em 98, aconteceu aquilo que acontece muito em Hollywood, estrearam dois filmes idênticos, Yeah. que é o Bugs Life E o e é o Ants. Yeah. Eu pessoalmente, na altura, fiquei mais interessado no Ants Também. e não propriamente no Bugs Life. Eu sei que revi muito mais vezes o Ants do que o Bugs Life. Portanto, foi um daqueles anos em que, pronto, talvez se o Ants não tivesse estreado, o Bugs Life talvez tivesse uma outra recepção, né? Yeah. Mas, sim. o Bugs Life tinha um cast de vozes que era bom para a altura. Tinhas o Kevin Spacey, tinhas Julia Louis-Dreyfus, que era do Seinfeld. Sim. O Dave Foley, que eu acho que também era um gajo que na altura era grande. Estou aqui, a página do IMDb não abre. Mas a nível de conteúdo não era assim fantástico. Se calhar é um filme que eu Não. também tenho que rever, mas não ficou. Não ficou. Sim, mas eu na altura tive claramente a impressão que o Ants era o filme de insetos daquele ano Yeah. e o Bugs Life era a cópia Sim. que vinha depois. Yeah. Exato. Era a versão beta, a versão B Exato. do Ants. Sim. Não ficou muito na história, o Não. Bugs Life. Não, passou muito despercebido. Passou muito despercebido, é verdade. Então vamos avançar para 99. Que é engraçado do ano 99 porque a Pixar é conhecida por não fazer sequelas e o terceiro filme que faz é uma sequela. Yeah. E é engraçado essa percepção que o público tem da Pixar, algo que acho que não faz muito parte do ADN da Pixar, porque a Pixar fez logo o Toy Story 2 anos depois. Portanto, mas pronto, em 99 estreou o Toy Story 2, que apresentou aqui muitas personagens novas. Qual é a memória que vocês têm desse filme? A qualidade baixou bastante. Muito, muito, muito para o primeiro. Achas que Em sim? relação ao primeiro, sim. Eu senti que o Toy Story 2 era quase tão bom, se não melhor que o primeiro. Eu não gostei do Toy Story 2. A sério? Não A gostei. mim também não me chamou. Eu sei que vi o filme uma vez na altura só e só muitos anos depois é que revi o filme. Portanto, Yeah. não foi um filme que me chamou também. Yeah. Definitivamente. E o que é que sentiste quando viste o filme novamente? Não tem a magia do primeiro filme. Isso é certo. Não tem a magia do primeiro filme. Ok. Mas pronto, não desgostei do filme. E acho que a Pixar tem filmes piores. Sim, isso sem A Pixar dúvida. tem filmes Sim, piores. sim. Mas Diz-me. Deixem-me dizer-vos, eu há pouco estava a dizer que o primeiro Toy Story era um de dois únicos filmes da Pixar a ter uma pontuação de 100% no Rotten Tomatoes. O segundo O também Toy tem. Story 2 é o outro filme a ter uma pontuação de 100% no Rotten Tomatoes. Mas isso é nostalgia falsa que as pessoas têm da infância. Possivelmente. Mas o que eu achei acerca do Toy Story 2 é que abria o mundo e explorava aquele universo de uma maneira tão interessante. Aquela ideia de que existiam mais brinquedos na linha de brinquedos do Andy. Sim. Yeah. E aquela personagem do colecionador e a ideia de que vocês lembram-se que o antagonista no fim acabava por ser aquele velhote, o Stinky Pete, Sim. que ainda estava dentro da caixa. Sim. E isso acabaria por vir a ser uma espécie de quase foreshadowing do vilão do terceiro filme. Sim. Já vamos falar dele. Sim. Eu gostei muito mais da aventura no Toy Story 2 do que no primeiro Toy Story. Concordo com vocês quando dizem que o primeiro tinha uma magia que o segundo não foi capaz de recapturar. Mas a aventura, o argumento em si mesmo, achei que estava superior. Eu adoro Ok. o argumento do primeiro. Mas pronto, Mas se calhar é a tua nostalgia falsa a funcionar, sabes? Talvez. Se calhar o primeiro não é assim tão bom.
Sim, mas, opa, mas sabes? Porque eu tipo, já revi esse filme imensas vezes e continuo a dizer, tipo, este filme é fantástico. Top 3, sem dúvida, da Pixar. Ok. Yeah. Olha, no fim podemos fazer aqui o nosso top 5, talvez. Tá? Yeah. Ok, isso é giro. Para isso é giro. fazer. No final. Yeah. Bom, entrando aqui no novo milénio, 2001, gostei a Monsters Inc. Sim. E eu na altura gostei muito do filme, Yeah. devo dizer. Yeah. Gostei muito do filme na altura. O que eu senti na altura quando saiu o Monsters Inc. é que já parecia uma Pixar moderna. Sim. Os primeiros filmes ainda estavam ali muito naquele género de filme de animação dos anos 90 e ainda tinham uma tecnologia um bocado limitada. Aliás, não é por acaso que para o Toy Story, o primeiro filme que eles decidiram fazer, eles foram para os bonecos, para os brinquedos. Claro, Sim. são mais fáceis. As superfícies de plástico são muito mais fáceis de renderizar e de iluminar e de construir sombras em termos de computadores do que o que eles fizeram depois com o Monsters Inc. Que eu lembro-me na altura ver documentários sobre o Monsters Inc. em que eles explicavam que renderizar o pelo do... Como é que se chamava a voz do John Goodman? É a bola amarela e o monstro azul. Exatamente. Yeah. Agora sei os nomes. Espera que eu digo. Ela é a Boo. Ela é a Boo, sim. Ela é a Boo, sim. A little Boo. Era o Sullivan, o Sully. É o Sullivan E o Mike. E o Mike. Que é o Billy Crystal. Exatamente. Duas grandes vozes, dois excelentes atores para trazerem estas duas personagens à vida. E eu lembro-me que deles explicarem que o pelo do Sully tinha dado quase mais trabalho do que o filme inteiro. Yeah. Sim, eu lembro na altura que foi muito revolucionário no mundo da animação o pelo das personagens, porque foi algo nunca antes visto. Muito idêntico ao que aconteceu com o Brave e o cabelo da rapariga, que eu não lembro do nome, Mérida. Yeah. Também foi, na altura, havíamos lá chegar, também foi muito falado, uma grande evolução. Portanto, e acho que o filme, acima de tudo, tem esse mérito. O mérito de ter revolucionado ali, nem que seja um aspecto específico da animação, que é o pelo. Mas eu acho que isto vale a pena ser mencionado. A Pixar esteve sempre na vanguarda da animação e esteve sempre na vanguarda da tecnologia, e isso tem muito a ver com a história inicial deles. Porque eles começaram por desenvolver software para a Lucasfilms e para a Apple, para a Microsoft. Portanto, eles começaram não só como estúdio de animação, mas muito como empresa de software. Portanto, eles não só desenvolveram estas ferramentas tecnológicas de vanguarda, muito inovadoras, eles estiveram sempre à frente da curva na tecnologia de animação, e, ao mesmo tempo, tiveram sempre as melhores histórias e as melhores narrativas. Sim. Portanto, foi a junção de duas coisas importantíssimas para uma animação funcionar. Sim. Exato, E este filme, o Monsters Inc., quem é que não vê este filme e não fica, tipo, completamente de coração a derreter? Porque o filme é a coisa mais querida de sempre. O argumento é muito interessante. Toda aquela ideia das portas... que estão a muito ser original. Exato, as portas que estão a ser geradas aleatoriamente para uma criança, E a energia que eles obtêm dos gritos da criança. Exato, tipo, é Muito absolutamente muito original. É fantástico, é um argumento muito, muito interessante. É giríssimo. A ideia de que eles são dois funcionários numa corporação, numa fábrica. Sim, são tipo funcionários, têm até o chapelinho de aqueles para proteger a cabeça. Monster Inc. Não, mas o interessante é que eles pegaram nos medos das crianças, que é um medo muito irracional, não é? As sombras são perigosas, não é? Debaixo da cama, o armário, e pegaram nessa ideia que é tão básica e criaram isto tudo. Eu acho brilhante. Foi um mundo
muito, muito giro, e o facto dos gritos servirem como energia. Yeah. Portanto, olha, eu gostei muito do conceito também, é muito giro, muito giro. Também vale a pena mencionar que este foi o primeiro filme da Pixar que não foi realizado pelo John Lasseter. Ok, Este foi realizado pelo Pete Docter, é verdade. que depois volta a realizar mais alguns filmes, e já vamos falar de quais, mas até agora tinha sido sempre o John Lasseter, que foi, e até há muito pouco tempo, foi a voz criativa e o principal visionário dentro da Pixar. É verdade, que muito, muito recentemente foi Let Go. Exatamente. Não foi despedido, mas hoje abriu-lhe na porta. Exatamente. Portanto, pronto, vamos lá ver se a Pixar consegue sair. Eu acho que a Pixar está ali um bocado engrenhada. Talvez agora ela consiga soltar. Vamos ver. Yeah. Bom, vamos então continuando. 2003 estreou Finding Nemo, À Procura de Nemo, que foi uma revolução cultural. Coitados dos peixinhos, né? Os verdadeiros peixinhos, os verdadeiros peixinhos. Mas foi uma revolução completa. O mundo parou por causa da Procura de Nemo. Tanto as crianças como os adultos só se falava deste filme. Foi impressionante. O filme foi um fenómeno, sem dúvida nenhuma. Chamo a atenção para que o filme este filme em 2003 ganhou 940 milhões de dólares no mundo inteiro, que para a altura era imenso. Basta vermos que só há dois filmes da Pixar que ganharam mais dinheiro do que o Finding Nemo, que foi o Finding Dory e o Toy Story 3, e qualquer um deles ganhou 1.000 milhões de dólares, portanto só mais 60 mil do que o Finding Nemo, e tem quase décadas de diferença de tempo entre o Finding Nemo. Portanto, o Finding Nemo foi de facto um fenómeno cultural de popularidade. É verdade. O Finding Nemo é interessante porque a minha mãe é uma fã enorme de filmes de animação, da Disney todos, da Pixar e isso tudo. A minha mãe adora o Finding Nemo. É tipo uma cena, quando o Finding Nemo está a dar, a minha mãe está tipo on it. Mas opa, é um filme so sweet. E eu acho que também tipo grande parte da aderência a este filme é a personagem, não é a personagem do Nemo, é a personagem da Dory. A Dory, portanto, feita pela Ellen DeGeneres, foi tipo um fenómeno enorme. Até hoje em dia é tipo quase um ícone. Sim, a personagem. Sim, ganhou o próprio filme, não é? Exatamente. Tornou-se muito mais popular do que qualquer uma das outras duas personagens, tanto o Nemo como o Marlin, que era o pai do Nemo, que eram as duas personagens principais. Ela tornou-se mais popular do que eles os dois. Sim, é verdade. Mas olha, curiosamente, eu na altura não liguei para ter vindo ao filme. Não. A sério? Passou-me completamente ao lado. E eu só fui ver o filme, à vontade, uns 10 anos depois. Sim, sério. Portanto, foi um filme que nunca me ligou muito. E quando o vi, sinceramente, não achei assim aquela loucura que foi há 10 anos atrás, né? Não achei. É um bom filme, mas não sei, não me diz nada. Não me diz nada. É para um público assim um bocadinho mais novinho, eu diria. Eu acho é capaz de ser o filme da Pixar na altura para um público mais infantil. Sim. E talvez foi por isso que não me disse muito. Sim, mas mesmo assim eu acho que tem uma história muito, muito forte, muito bem desenvolvida. Há uma coisa que eu vou dizer. Se há filme da Pixar que eu tenha reparado que a animação, apesar de ser uma animação lindíssima, cores fantásticas, texturas, está tudo muito bem, mas é o filme que eu se vir hoje em dia, reparo, isto já está um bocadinho outdated. Mas eu acho... para fazer água é complicado, sabes? Sim, lá está, água e cabelo. São as duas coisas que são muito difíceis de animar. Mas eu acho que tu notas isso porque, mais uma vez, na altura, o filme
avançou tanto. Era fantástico. Avançou muito, o filme, avançou o filme muito, é parecia mesmo real quando Exatamente, aquilo aquilo saiu no cinema. quase que parecia fotorrealista. Agora o novo Finding Dory é mesmo fotorrealista. Yeah. Isto digo eu, se calhar daqui a 10 anos vamos sim, olhar para trás. obviamente. Mas vocês estavam a dizer, e eu discordo, que este é um filme dirigido a crianças. É claramente, também é dirigido a crianças, Sim. mas mais ainda do que os anteriores, digo eu, este tem uma fortíssima corrente para adultos. Eu acho que isto é um filme sobre doença mental. Sim, é. Eu acho que o Finding Dory mais do que da este. parte, sim, mas- sim, o Finding Dory acho que podemos dizer isso. Sim. Agora o Finding Nemo, não sei. O Finding Nemo definitivamente tens... De que parte? Da Dory só? Não só da Dory, depois todos os outros peixes que o Nemo encontra quando está no dentista, no aquário do dentista. Sim. Um Verdade. deles tem obsessão compulsiva, tem uma obsessão, uma perturbação obsessiva ou compulsiva. Com a opção. Estás a falar do. Estou a falar daquele que está sempre a limpar. tem germofobia, sim. Sim. Tens uma que tem perturbação de comportamento alimentar, tens outro que tem PTSD. Sim. E todos eles representam algum tipo de doença mental. Verdade. E, Yeah. toda aquela ideia da criança que se perde e o próprio Nemo tem uma deficiência. Sim. Portanto, há nesse filme toda uma camada de interpretação muito mais complicada e muito mais densa do que nos filmes anteriores. Sim, eu quando estava a dizer que era um filme mais para crianças, é tipo, a maneira como os temas estão abordados é um bocadinho mais jovem do que, por exemplo, um Toy Story. Mas os temas são claramente Concordo. temas assim deep. À primeira vista, não tens cabeças com Sim, pernas de é aranha isso, neste filme. percebes? E referências assim sexuais, tipo, não tens tipo isso no Nemo. Mas é um filme super sweet e está Sim. muito bem agendado. Eu acho Ora, que é tipo, pessoal. eu a cena a dizer todos os filmes da Pixar são todos bem sweet. Todos não. Todos não. Nem todos. Já chegamos lá. Yeah. Lá. A época negra da Pixar, já lá chegamos. Mas pronto, continuando. 2004 estreou The Incredibles e também foi a estreia de um grande nome da Pixar que é o Brad Bird. Ele é uma das caras da Pixar, podemos dizer assim. E foi o primeiro filme que ele fez com a Pixar, The Incredibles, em 2004. Eu não disse no princípio do programa, mas eu revi o The Incredibles no domingo. E só de pensar que aquele filme estreou em 2004, no ano em que eu estava no nono ano, já foi tipo há 3 vidas atrás. Mexeu um bocadinho comigo e com a minha nostalgia, a minha infância. Porque foi um filme que na altura eu adorei, vi muitas vezes. E agora revi outra vez e teve aqui um carinho especial, aqueceu o meu coração. Mas digam vocês o que é que vocês, se vocês o viram na altura, o que é que acharam? Sim, sem dúvida, vi o filme na altura, gostei muito do filme. Confesso que não foi o filme que me marcou mais da Pixar até então, mas foi um filme que gostei imenso. Eu vou dizer desde já, o Incredibles é o meu filme preferido da Pixar. Acho que é um casamento perfeito entre filme de super-heróis, filme de espiões, filme de drama familiar. A animação era tão boa na altura, o world building dentro daquele filme é fantástico, a narrativa, a maneira como o argumento está construído é perfeito. E é muito dark no final. Exatamente. No final não, mas no início do terceiro ato, quando o pai agora não me lembro do nome, as legendas são tão más porque na altura eles traduziram os nomes de inglês para português. É tão mau, tão mau. Ele chama-se Pera. Pois chama é, Pera. eu lembro-me disso. Tão mau, Oh my é tão God, mau. yeah. É o Robert Portanto, Parr. eu não o vou chamar Pera, eu vou chamar o pai, ok? Yeah. Quando o pai pensa que a família morreu, é tão negro. Yeah. É tão negro. E mesmo acho que momento, também no terceiro ato, quando a mãe pega nos filhos e lhes diz: não, estas pessoas
estão aqui para vos magoar. Eles estão aqui para vos matar. Portanto, vocês fujam. Epá, é um momento tão pesado que eu não estava habituado a ver um filme deste género. É verdade. É verdade, sim. Yeah. E tem uma das personagens mais engraçadas, uma das mais engraçadas do mundo da Pixar, que é a Edna Mode. Edna Mode é tão boa. Edna Mode é tipo a personagem mais cómica. Cuja voz é feita pelo próprio Brad Bird. Olha, toma-te. A voz dela é feita pelo próprio Brad Bird. Oh my god, a sério? Isso é bom, isso é fixe. O Brad Bird, só para dar aqui mais um detalhezinho, acho que o Brad Bird, antes deste filme, tinha realizado o Iron Giant. Ele veio desse filme, passou para... E nota-se a mesma sensibilidade, nota-se o mesmo andar ali na linha entre o pesado e o levezinho. Exato. É verdade. Eu adoro o Incredibles. É o favorito do é o meu preferido, sim. E se calhar o Daniel... Logo vemos aqui. Já vemos. Logo vemos no top. Ok, portanto, avançamos, já vamos aqui no 7º filme da Pixar, pessoal, ok? Portanto, estamos aqui mais ou menos quase a meio da tabela. Ora, 2006 estreia Cars, ou Carros, em Portugal, que também teve aqui foi muito popular. Eu até digo muito mais popular do que o Incredibles, na altura. Foi muito mais popular. Eu vi na altura, mas devo confessar que não me disse muito também. Epá, honestamente é daqueles filmes da Pixar que... Porquê? É o menos Pixar da Pixar, talvez. Yeah, tipo, é Pixar, mas é tipo, não... Tu sentes que a equipa não teve tanto investimento no Cars como teve para outros nomes, como o Toy Story, o Incredibles, o Finding Nemo. É tipo um filme zeco, tipo, inspirado em filmes do Steve McQueen, feito para crianças... Carros é assim muito interessante, not really. E é engraçado, deixa-me só aqui dar aqui lançar aqui duas coisas antes do Gui ter a palavra. É engraçado porque é um filme do John Lasseter, ok? Depois de Toy Story e The Bug's Life, e ele depois só fez Cars, ele fez também o Cars 2. O Cars 3 já não foi ele. E também começa, a meu ver, a época negra da Pixar, que é quando eles passam a estrear um filme a cada ano. Pois. Obviamente que isto aqui é o beabá, né, de tudo na vida. Quanto mais tu tens de uma coisa, menos qualidade, né? Portanto, ou tens muito e pouca qualidade, ou tens pouco e muita qualidade, né? Sim, o investimento em cada filme, tipo, diminuiu, claro, portanto, a partir daí até 2013, nós tivemos um filme a cada ano. Portanto, foram muitos anos a ter um filme cada ano, e aí começa talvez o tempo mais negro da Pixar, a meu ver. Apesar de ter tido muitas pérolas, nós já lá chegamos. Sim. Para mim, eu vou dizer, eu nunca vi nenhum filme do Cars. Não. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Não vi nenhum deles. Há três. Ok. Opa, é assim, o segundo e o terceiro, é assim, eu não vi o terceiro, mas digo já que não vale a pena. Vi o segundo, também não vale a pena. Mas pá, o primeiro é talvez o filme menos Pixar da Pixar, mas ele tem méritos. Okay? Ele tem méritos. O argumento é bom, toda a parte da passagem do testemunho, da geração antiga sair para dar lugar à geração nova, e toda a parte da superação, do seguir os sonhos, de não desistir. Ele passa boas mensagens, tem um argumento bom também. Portanto, vê, pelo menos o primeiro Cars vê, para poderes dizer que viste talvez todas as franquias da Pixar. É mais porque eu tive muita sensação que foi um filme feito exclusivamente para vender brinquedos. E foi. Yeah. E foi. Mas pronto, olha, vamos já estamos com 40 minutos de programa, não sei como. Nós temos muito para dizer sobre estes filmes. Mas talvez vamos ter que começar aqui a correr um bocadinho. Mas pronto, em 2007 estreia Ratatouille, ou Ratatouille, não sei como é que se diz, mas... Ratatouille. Mais uma vez, um filme do Brad Bird. Ele realizou e escreveu o argumento, mas a história não é só dele, também é interessante ver isso.
Mas pronto, o que é que vocês acharam do filme? Opá, eu adoro o filme. Eu confesso que não vi o filme no cinema, só vi o filme passado uns anos, mas gostei imenso do filme. É daqueles filmes que, se eu vir, vou ficar com uma fome enorme. Mas olha, é um filme muito, muito sweet, novamente, mas ao mesmo tempo acho que é um filme da Pixar que está muito estilizado. Se calhar é para aí o primeiro filme da Pixar que tem um estilo muito específico. É muito francês, é muito quase de nicho, quase de autor, mas de animação. Gosto muito do Ratatouille. Sim, eu senti quando vi o filme que era a Pixar depois do Cars e depois do Incredibles, que foram filmes muito grandes, que eles tentaram que fossem meio grandes e épicos. Era a Pixar a voltar um bocadinho mais atrás, a uma história mais contida, mais pessoal, mais íntima. Não necessariamente contida, porque... Não, mas é um filme diferente. Ou melhor, podemos dizer que é um filme independente dentro da Pixar. Exato. Tanto esse como o Wall-E ainda mais. O Wall-E ainda mais experimental do que independente, mas já lá vamos. Mas o Ratatouille é um filme muito independente. E isso é bom. Eu gostei muito disso no filme. Eu também. Tem uma estética muito particular, tem... Lá está, o filme parece mesmo francês. É, exatamente. E a forma como o filme se constrói, o argumento como o argumento está escrito, é muito particular. É. E é muito giro ter... desculpa, Daniel, continua. Não, força. E é giro teres dito, Sara, que o filme te dá imensa fome. Porque... não, porque a mim também. E acho que a toda a gente que vê o filme. O tema do filme, o conteúdo do filme é tão diferente de qualquer outro filme que nós tínhamos visto. Quer dizer, de repente na minha cabeça eu só me lembro do Chef, do Jon Favreau, recentemente, um filme quase inteiramente só sobre comida. Talvez há outro filme sul-americano dos anos 90 que também é quase todo sobre comida, mas vocês lembram-se daquela cena neste filme quando o ratinho, não me lembro como é que ele se chama, está a provar o queijo e está a provar o morango e eles fazem uma representação visual do sabor. Exato. Sim. Eu nunca tinha visto nenhum filme fazer isso. Sim, e eu acho que este filme é fantástico porque a nível de animação é uma exploração muito gira de animação, tipo, focar-nos só na comida. Exato. Acho que é tipo uma exploração muito nicho de animação que funciona perfeitamente. True. Ora, continuando, 2008 estreou Wall-E. Yes! E eu posso dizer já que é o meu filme preferido da Pixar. Yes, Daniel, completamente. Que é um filme super experimental. E o meu único desapontamento com o filme é que eles puseram os humanos a falar. E eu gostava que eles tivessem resistido à tentação de ter falas no filme, sem ser o Wall-E e a Eve. Yeah. Mas pronto, de qualquer das maneiras, é um filme que é brilhante. Opa. Para mim é um filme brilhante, completamente brilhante. Completamente. Mas pronto, força, digam Opa, vocês. eu confesso que também é o meu filme preferido da Pixar. Opa, a sério, eu não consigo. A sério. É tipo, para aí 60% do filme, o filme não tem falas. Exato, é muito bom. Ou mais, 70% Mais se calhar. A animação está absolutamente soberba. É tão de ambientes. É tipo o ambiente, o world building daquele mundo. Tipo, aquele mundo... Tipo, tu percebes, sem precisar de exposição com palavras, tu percebes onde é que a Terra está naquele momento. Sim, e tu percebes principalmente o mundo do Walt. Sim. Tu percebes quem ele é, Sim. o que ele faz, o que ele pensa, o que ele quer, sem uma única fala. Sem uma Isso única para mim fala, é yeah. absolutamente brilhante. Percebes? É genial. Tem muitas influências do 2001 Odisseia no Espaço, que é tipo, é fantástico. É a Bíblia. Exato. Portanto, não podia não passar, não é? Sem ter essas referências. Lá está, é muito de ambientes, é muito slice of life também, de certa maneira. É aquele momentozinho na vida do Wall-E. É uma história de amor entre dois robôs. Tipo, isso assim
dito dessa maneira parece um bocado estranho, mas é o filme mais querido, se calhar. É a história de amor mais querida. E ao mesmo tempo tem uma temática tão forte. Tão forte, sim. Muito deep. E passa uma mensagem de ecologia e de proteção ambiental sem nunca ser preachy, sem nunca ser catequista. Essa premissa está tão bem integrada depois com a narrativa. Sim. Como tu disseste, os elementos de ficção científica, os elementos visuais de fantasia espacial estão fantasticamente bem feitos. O design da nave espacial é lindíssimo. O design dos outros robôs que estão dentro da nave é lindíssimo. Yeah. Do próprio Wall-E e da Eva. Exatamente. O facto dela parecer um iPhone. Sim, e ele parecer um Android muito velho. Exatamente. Também é um dos meus filmes preferidos da Pixar. Acho que, como vocês disseram, é um filme muito inovador, muito quase indie, muito experimental, e por esse aspecto é das pérolas mais das pérolas mais preciosas que a Pixar conseguiu pôr cá para fora. True. Ora, avançando então para 2009, temos o Up. O que é que vocês acharam do filme? É assim, eu devo dizer que o início do Up é o melhor início de qualquer filme de animação ever, provavelmente. Aquela cenazinha do backstory da personagem principal, do velhote, com a mulher que morreu, é para aí num minuto a exposição mais deep, mais romântica, mais triste, Heartbreaking. quase sempre num filme de animação, pelo menos da Pixar. Mas o Up desaponta-me imenso sempre que eu penso nele. Yeah. O final do filme, tipo, começa tão bem, o final já não faz sentido nenhum. O que é que são cães que falam agora de repente e que entram dentro de avionetas e tipo, what? Tipo, sorry, vocês estão em ácidos? E o antagonista final, aquele gajo que é um vilão só porque é um vilão, só lhe falta ter uma capa negra, uma cartola e estar a cofiar o bigode. Que ele é mau porque é mau, não tem motivações nenhumas compreensíveis. O filme começa tão bem e depois vai perdendo interesse à medida que chega ao fim. Parece que desistiram do argumento. Completamente. Tipo, a 2/3. O Up é muito referenciado como um grande filme da Pixar, mas o filme só é bom até a casa levantar voo. Exato. Yeah. Porque depois é um filme péssimo. É. Péssimo mesmo. Yeah. Portanto, eu concordo com tudo o que a Sara disse. Portanto, faço das tuas palavras, Sara, as minhas. Mas sim, o filme é esquecível. É uma pena. Ora, 2010, chega até nós Toy Story 3, o que é o filme da nostalgia de uma geração. Onde é que vocês estavam quando viram o filme? O que é que vocês acharam? Eu adorei o filme. Acho que é um filme fantástico. Acho que tem potencial para ser melhor do que o primeiro, apesar do primeiro ser tipo aquela referência que está para sempre nas nossas vidas, mas o terceiro tem das cenas mais dramáticas em animação. A sério, eu sempre que penso naquela cena em que eles estão todos tipo a ir pela aquela descida de lava, entre aspas, que não é lava, para serem destruídos e olham uns para os outros. Esse momento está tão bem construído. E toda a relação com aquela a nova criança que é apresentada na história, acho que é uma pérolazinha, o Toy Story 3. Eles fizeram o trabalho bem e merecem todo o reconhecimento por este filme. Eu concordo. Eu diria que eu arriscaria a dizer que o Toy Story 3 é o melhor dos Toy Stories. Sim. Como tu estavas a dizer, Daniel, é um filme de nostalgia que se assume como filme de nostalgia e explora a nostalgia por si mesma. Mas é mais do que isso. Sim. É um resumo de uma inteira geração. Ou melhor, é
é uma conclusão de uma inteira geração, percebes? É aquele fechar do capítulo. Toda a gente passa por isso. Nós somos crianças, depois somos jovens adultos, depois somos adultos, depois somos chatos, depois somos velhos. Né? E o Toy Story 3 é aquela transição que nós não sabemos bem o que é que somos. Somos uma coisa, mas somos outra, mas estamos ali no meio e o filme traduz tão bem essa mudança. Esse crescimento. Esse crescimento, exatamente. Então é muito especial por isso e o argumento é muito especial por isso porque ele conseguiu captar essa essência da transição e da evolução e do crescer. Sem dúvida. E ao mesmo tempo é um filme excelente. E sobretudo porque, se nós formos a ver, o primeiro Toy Story estreia em 95. Portanto, uma criança que tivesse visto o Toy Story naquela idade onde o Toy Story é verdadeiramente mágico, ali entre os 5, 6, 7 anos, depois o Toy Story 3 estreia 15 anos depois, essa mesma criança estaria exatamente nos 19, 20. E está precisamente na idade do Andy. E está a passar precisamente por aquelas mesmas experiências. É essa decisão e essa exploração, como tu disseste, Daniel, do crescimento e do envelhecimento e da aceitação do crescimento e da aceitação que é preciso deixar as coisas infantis para trás, mas que apesar disso elas não se perdem. E é engraçado porque é um crescimento tanto da parte dos brinquedos como do próprio Andy. Isso é muito interessante também, porque eles não fecharam a parte do Andy, eles mostraram o Andy e os dilemas pelo qual ele passou, né, para abdicar daquela parte dele próprio. E depois também a parte dos brinquedos, porque os brinquedos são o principal, obviamente. Mas a parte do Andy também o Andy é muito o espelho do espectador, né? Da geração que cresceu com o Toy Story. Exato. Acho que funciona perfeitamente. Ora, 2011 estreia Cars 2, portanto Carros 2, e o último filme do John Lasseter na Pixar. Ele pode ter continuado ali a gerir parte criativa, mas nunca mais pôs o nome em nenhum filme. Foi o último, em 2011. Carros 2, eu sei que o Gui não viu nenhum Carros 2. Não viu nenhum Carros, aliás. Eu não tenho nada a dizer. Sara, tu viste o Carros 2? Eu também não vi o de Carros 2. Eu vi o primeiro, não vi o segundo. Pronto, eu vi, mas pronto, é esquecível. Portanto, vamos passar à frente. Vamos passar. Tanto à velocidade como o Steve McQueen. Bom segue. Bom segue. Boa. E chegamos a 2012 com o Brave. E o Brave é interessante. Porque, nós já estamos com 52 minutos, mas nós temos que falar destas coisas, né? Portanto, assim, o Brave é interessante porque eu acho que ele tem ali um misto de old good Pixar misturado com a Pixar assim mais tarefeira. Pelo menos foi isso que eu achei a ver o filme. Há ali muitos elementos tipo os ursos e tudo mais, que é um bocado pronto, esquecível, mas depois tem elementos muito interessantes. O próprio argumento está muito bem escrito, a parte da mãe e dela, da relação das duas, e a animação está muito boa. Eu não sei, eu sinto que o Brave foi uma oportunidade tão perdida. Foi. Eles estavam ali a construir uma história sobre uma rapariga que não se aceita conformar às regras e às normas da sociedade dela, que decide fugir aos papéis que lhe são impostos. E depois, no fim, acaba por ser uma história dela a relacionar-se com a mãe. Que é giro, mas não encaixa com a premissa que eles próprios estabeleceram para o filme. E a animação do filme está muito gira, visualmente é muito interessante, mas é um filme muito DreamWorks, é muito aquilo que a DreamWorks estava a fazer na altura, era o comedy relief fácil dos ursinhos. Exatamente. Dá quase a sensação... É a pizza-tarefa. Exatamente, precisamente. É assim, o Brave, eu na altura lembro-me deles dizerem qualquer coisa, este filme teve a ser desenvolvido durante 10 anos, uma cena assim. A história, e é provável que tenha estado, sabes? É provável, sim, a animação está fantástica. A cena é, eu acho que o Brave tem o mesmo problema do Up.
o início cresce de uma maneira muito épica, dão-te aquelas promessas de épico e a personagem feminina, que é a primeira personagem feminina principal da Pixar, tipo, isso é enorme, não é? Tipo, o primeiro papel grande feminino. E depois, tipo, foi assim um bocadinho o fim, tipo, isto afinal não é assim tão épico, é um bocadinho tipo silly, ok, é engraçadinho, mas não estabeleceu, não foi um clímax que eu pessoalmente queria. Sobretudo era um clímax muito previsível. Era, e não foi uma... No fim da história, o conflito não foi bem resolvido, a meu ver. Acho que foi só lazy. E foi essa década negra da Pixar que eu acho que eles tentaram fazer mais dinheiro, obviamente, e lançaram um filme a cada ano. E então eles meio que começaram a apressar todos os projetos que eles tinham e começaram a enfiar sequelas que ninguém pedia, tipo Carros 2, Monsters University, que ninguém pediu esses filmes. O Toy Story 3, mas ok, pronto, esse foi bem feito. Mas foi essa década que a Pixar perdeu um bocado o norte. Um bocado de e saíram filmes que podiam ser bons, mas que não foram bons. Né? Prometiam muito. Exato. E pronto, continuando, em 2013 tivemos o que eu acabei de referir, o Monsters University, Universidade de Monstros, que passou completamente ao lado, devo confessar. Eu vi-o passado uns anos. Sim. Devo ter visto para aí há 2 anos, talvez. Mas na altura passou-me completamente ao lado. E acho que passou completamente ao lado do mundo todo. Verdade. Sim, bastante. A mim também me passou, para ser sincera. E eu sei que vi o filme, mas honestamente... E acho que gostei do filme, mas não ficou... O filme é giro. Eu não me lembro de nada, para ser sincera. É muito esquecível. Tem uma ou outra piada engraçada. É giro vermos de onde é que vem o Mike e o Sully, de onde é que se desenvolve a relação deles. Mas é um interesse muito superficial. Não acrescenta nada, na realidade. Sim, é um bom filme, mas não é um filme de Pixar. Não é? Portanto, não tem a magia da Pixar ali. Tem a magia do dinheiro, do verde. Né? É verdade. Ora, passando para 2015, tivemos 2 filmes em 2015, mas eu acho que o The Good Dinosaur era para estrear em 2014. Eu posso estar a dizer grande asneira agora, está bem? Mas pronto, eu acho que o The Good Dinosaur era para estrear em 2014, mas foi adiado. Porque eles não conseguiram finalizar o filme. E é por isso que ele também estreou em novembro em vez de julho, porque junho é o mês é tradicionalmente o mês dos filmes da Pixar. Eles estreiam sempre em maio e junho. E em junho de 2015 estreou o Inside Out. E em novembro de 2015 estreou The Good Dinosaur. Portanto, o The Good Dinosaur foi um filme que foi adiado. E podemos já falar do Good Dinosaur porque eu nunca vi o filme, devo confessar. Mas acho também que passou ao lado do mundo todo. Um bocadinho. É um filme fofinho, tipo, vale a pena ver. Também é um bocadinho aquele género de filme. Eles tentaram fazer um bocadinho o que fizeram com o Wall-E. É um filme que não tem... Acho que não tem falas, não sei, não me lembro. Tem muito mais falas do que o Wall-E. Tem. Mas tem assim um bocadinho aquela sensação de não ter muitas falas, é mais de ambientes também. Tem mais o interesse de que a personagem, a segunda personagem principal, o humano, nunca fala. Quem fala é o dinossauro e o humano comporta-se basicamente como um cão durante a maior parte do filme inteiro. Que é giro, é uma ideia engraçada. Mas é um filme muito de pintar pelos números, percebes? É preencher os espaços. Eu acho que a melhor descrição que eu vi para este filme na altura é que no mesmo ano a Pixar arriscou imenso e fez uma coisa muito diferente, muito inovadora com o Inside Out e ao mesmo tempo sentiu necessidade de apostar numa aposta segura, muito mais Disney-esca, que era o The Good Dinosaur. Sim. E partimos já para o Inside Out, já que tu mencionaste, Gui, que é um filme... Eu na altura passou-me ao lado também. Assim, não passou ao lado, mas eu não fui ver ao cinema. Mas não passou ao lado também. Eu sabia que o filme estava ali, sabia que o filme foi muito bem falado na altura.
mas eu não o vi no cinema, vi uns anos depois, não sei, 2016 ou ano passado. Acho que foi o ano passado que eu vi o Inside Out. E eu gostei do filme. Yeah. Opá, não é dos melhores da Pixar, mas tem um bom conceito. Tem um bom conceito e eu gostei do filme. Yeah. Olha, eu adorei o Inside Out. O Inside Out é um dos meus preferidos da Pixar. Acho que só o facto de explorar temas como pensamento abstrato e pôr isso em animação, acho que é tipo absolutamente geniais e dá-me arrepios. Tem um cast também muito interessante. Tens a Amy Poehler a fazer da personagem principal, por exemplo. Tens um cast assim de comediantes, o Bill Hader, pessoas do SNL. E acho que lida com uma temática muito, muito interessante. Eu acho que isto é quase um filme que todos os miúdos deviam ver, porque acho que é um filme tão importante, que explica tanta coisa, explica tanta... Até mesmo para os adultos explica coisas que acontecem dentro do teu cérebro enquanto estás a crescer, de uma maneira muito, muito interessante e de uma maneira muito sensível. A maneira como eles abordam todos aqueles temas, tipo, acho genial. Também é um dos meus filmes preferidos da Pixar. Acho que a exploração que eles fazem do subconsciente, as representações visuais que eles usam para identificar, como tu disseste, estas ideias muito abstratas dos medos e das motivações e das tuas memórias mais importantes e a maneira como elas influenciam a tua vida. Sim. E sobretudo depois a construção da história, a explicar que não, estarmos felizes a 100% o tempo todo não é saudável. Sim. Não é uma expectativa saudável. Que não faz mal estarmos mal. Exatamente, que estar triste não é uma coisa necessariamente negativa. E inclusivamente uma das interpretações mais engraçadas do filme que eu vi é que a personagem principal da Joy, cuja voz é feita pela Amy Poehler, ela é que é a antagonista do filme. Sim. Ela é que está a criar os conflitos todos. Exatamente, impedindo que a tristeza, que a sadness tenha o seu papel. Ela está a tentar proteger tanto aquela criança que no fim as coisas acabam por correr mal. Este também é capaz de ser um dos filmes mais pesados e mais negros da Disney. Apesar de ser um dos filmes para mais novos também, sim. Como por exemplo o Finding Nemo. Exatamente. E chamou a atenção para aquele momento terrível, muito triste no filme em que o Bang Bong, que é aquela personagem, se sacrifica e permite... Foi muito bom. Epá, esse momento deu cabo de mim. É verdade, concordo. É verdade, sim. Foi muito pesado esse momento. É. Tem momentos muito bons o filme. Ora, continuando, 2016, Finding Dory, à procura de Dory. Eu vi o filme este ano e gostei, mas pronto, não, tal como o Finding Nemo não me disse muito, o Finding Dory também não me disse muito, portanto talvez não seja o público dessa franquia, mas eu até gostei do filme, é engraçado e a animação é muito boa. Sim, eu também gostei do filme, acho que faz uma boa continuação ao Finding Nemo, apesar de se calhar não ser tão bom. Mas eu fiquei surpreendida que houve imensa gente que não gostou do filme. Não gostou nada do filme. Finding Dory é horrível. Não gostou porque é uma reciclagem do primeiro filme, basicamente. Sim, verdade. Mas eu, esquecendo-me disso... é um filme muito, muito agradável de ver, tem uma história engraçada, tem piadas muito cómicas, tem personagens muito coloridas, acho que vale a pena ver. Eu acho que se nesta altura nós estamos a desdenhar do Finding Dory, é pura e simplesmente porque a Pixar já fez coisas tão, tão, tão espetaculares. Sim, verdade. O Finding Dory é um excelente filme. Tem uma estrutura muito, muito sólida, tem personagens e momentos muito divertidos. O filme ganhou $1.000 milhões, portanto, popular foi. Pois. Mas concordo inteiramente com vocês, é um filme que não é de longe tão memorável como o primeiro, não é de longe tão bom como as outras coisas boas que eles fizeram. É um filme que na altura pareceu um bocado desnecessário. Mas pronto, lá está, nós estamos a ser picuinhas com isto porque há outras coisas que são 10 vezes melhores.
Exato, exato. Ora, continuando, 2017. Estamos quase aqui a chegar a 2018. 2017 também estrearam 2 filmes. Em junho, Carros 3 e em novembro, Coco. Portanto, já sei que vocês não viram Carros 3. Sim. Eu também não vi Carros 3 e eu acho que o resto do mundo também não viu Carros 3. Pronto. Não, exatamente. Ficou arrumado. O Coco ainda não vi e shame on me, ok? Shame on me, porque toda a gente fala muito bem do filme. Eu ainda não vi o filme, tenho de ver o filme, portanto, contem-me vocês o que é que vocês acharam do filme. Opa, o Coco, como nós já falámos noutro episódio do podcast, o filme é de uma sensibilidade astronómica mesmo. Tipo, tem... é de memórias, é de família, é de música, é de tradição. Explora temas muito, muito específicos. Novamente, um bocadinho também como o Ratatouille, mas muito mais centrado nisso, centrado naquela cultura do México, do Dia dos Mortos. É muito, muito, muito estilizado. Acho que se calhar... ainda mais que o Wall-E, se calhar, é um filme muito, muito, muito específico. É sobre aquela cultura, sobre aquela tradição, sobre aquele dia e eles criaram uma história lindíssima à volta dessa premissa. A própria narrativa do filme tem uma estrutura muito inesperada. A história não vai para onde tu estás à espera que a história vá. Tem vários twists que são genuinamente surpreendentes. A música é lindíssima. Linda. Linda. É mesmo heartwarming. E muito, muito... parece mesmo genuína. Sim. Está tão bem escrita que parece mesmo genuína daquele ponto do mundo. Visualmente o filme é impressionante. Lindo. Eu lembro-me em particular há várias cenas que se passam em que eles estão numa ponte feita de pétalas. Sim, essa animação está tão hipnotizante, é fantástico. Completamente. E já mencionaste, Sara, mas eu acho que vale a pena mencionar outra vez a cena da representatividade da cultura mexicana. Tu nunca tiveste um filme que explorasse nem entrasse tanto em pormenor numa cultura que não fosse classicamente americana. Tiveste um filme com uma temática muito parecida, também de animação, que eu não me lembro do nome agora, mas é tipo qualquer coisa... Chama-se tipo, The Book of Life, que também é um filme muito bonito sobre o Dia dos Mortos, que estreou tipo para aí 2 anos antes do Coco. 2014. E é um filme muito, muito giro também, mas o Coco ganha o award de melhor filme completamente. desta temática. Sim, completamente. O The Book of Life é um filme muito giro. Como tu disseste, explora mais ou menos a mesma temática. É quase o mesmo, não é o mesmo filme, mas é a mesma cena, tipo, também é musical, também é sobre o Dia dos Mortos, também tens representações deles em humanos e como mortos. Também é uma personagem que vai do mundo dos mortos para o mundo dos vivos para encontrar alguém. Sim. Para encontrar alguém que se perdeu. Mas sim, o Coco é o filme superior. Concordo. Ora, então chegamos a 2018, ao 20º filme da Pixar, The Incredibles 2, que nenhum de nós viu, portanto. Tops. Vamos ver. Top 5. Vamos ver, atenção. Depois há de aparecer aí um depois dos créditos com o filme. Yes. Ora, tops. Sara, o teu top 5 da Pixar. O meu top 5 da Pixar é Wall-E, Toy Story 3... Espera. Estás a dizer de que vamos... assim, do quinto para o primeiro. Não, do quinto para o primeiro. Ok, então já estraguei a surpresa. Mas eu já tinha dito anyway. Ok. Do quinto para o primeiro, Inside Out, Coco, Toy Story 3, Wall-E. Ok, Gui. Também do quinto para o primeiro. Em quinto lugar ponho o Coco. Depois o Toy Story 3, depois o Inside Out, depois o Wall-E e em primeiro lugar o Incredibles. Ok, portanto, eu do quinto para o primeiro, portanto, quinto Inside Out, Toy Story 3, The Incredibles, Toy Story e o Wall-E. Yay!
Estamos aqui surpreendentemente Temos os mesmos coerentes. filmes, tipo, quase, não é? Yeah. Acho que eu não Sim. pus os Incredibles na minha lista, mas estamos muito parecidos. Mas todos nós temos o Inside Out, todos nós temos o Toy Story 3, acho eu. Tu também puseste, Sim. Daniel? Yeah. Pois. Todos nós, Wall-E. todos nós temos o Wall-E. Yeah. Yeah, E o sim. Toy Story primeiro? Eu não incluí o Toy Story. Eu pus. Ok, pronto. Shame on you, então. Eu incluí. Tá bem, pessoal. Olha, tivemos aqui o Cubo Geek Show mais longo da história da humanidade. Yeah. 1h10, mas estou orgulhoso. Quer dizer que conseguimos trazer um tema e discutir como deve ser o tema. É bom. E nem sequer entramos, Mas- nem sequer entramos nas curtas-metragens. Yeah. Sim. Isso é um outro Cubo Geek Show. Exatamente. Pessoal, nós vemos aí nos outros programas do Cubo Geek. Depois dos créditos e o hype, todas as semanas. Eu sou o Daniel, estive aqui com a Sara e com o Gui. Este foi o Cubo Geek Show, o programa do Cubo Geek. E vemo-nos no outro programa. Tchau, pessoal. Beijinhos e abraços. Bye bye. Bye! Bye!